eu estava grávida e a minha mãe estava na minha casa. A minha filha, ela estava perto de 2 anos, tinha 1 ano e pouco de idade. E eu saí para trabalhar, eu pegava de meu dia, eu saí para trabalhar e eu deixei a minha mãe, ela ficou em casa com a minha filha. E chegou, a minha mãe, ela é crente. Tenho certeza de que ela vai para o céu. Alguns já viram ela aqui, né? Ela já veio aqui. E nesse dia, a casa era alugada e nesse dia chegou uma senhora na porta, chamou, pedindo alguma coisa para comer. A minha mãe, quando ela saiu, ela estava no fogão fazendo a comida da minha filha. Quando ela saiu para atender a mulher, quando ela saiu, a minha filha veio atrás dela, todo o teto da casa, exatamente onde ela estava, da cozinha, caiu. Caiu literalmente, todo o teto. E eu não trabalho sem saber de nada, né? Quando ela chegou na porta, que ouviu o barulho, que virou para ver o que era, a casa, o teto estava caindo, que ela se virou para ver a mulher não estava mais. Ela sumiu assim. Ou seja, Deus enviou aquela mulher exatamente naquele momento para que elas não morressem. Por quê? Porque ainda não era a hora nem da minha mãe partir, nem da minha filha. Glória a Deus. Então, já ouvi vários testemunhos de pessoas, né, que ajudam outras pessoas ou chega na porta pedindo e de repente acontece alguma coisa e não é nada. É apenas um livramento. Tem um testemunho que passa no YouTube de uma mulher que ela vai dirigindo um carro automático e o carro de repente para. E ela fica sem entender como. Um carro novo, automático, daqueles carros que não tem nem chave. Pega no dedo, né, na digital. E o carro para. E ela está com a filha atrás de um carro, na cadeirinha. Quando o carro para, ela fica tentando fazer com que o carro pegue novamente, e o carro nada de pegar. E na frente há uma explosão. Quando ela olha para aquela explosão, que ela tenta ligar o carro de novo, o carro pega. Ou seja, Deus nos dá livramentos que nós nem imaginamos que temos. Nós que andamos de Maceió, Arapiraca, Maceió, todas as semanas, e nós sabemos quantos livramentos o Senhor tem nos dado e o que nem ficamos sabendo. Porque quantas vezes o pastor Júnior via demônios em volta do carro, só que antes dos demônios tinha anjos cercando o carro. E a gente vinha e voltava, muitas vezes eu vinha em 160 km/h, porque a gente vinha fazer o culto aqui e tinha que estar lá 7 horas da noite para fazer um culto lá em Maceió. E literalmente anjos ficavam em volta do carro, eram os anjos que iam levando aquele carro. E os demônios em volta dos anjos tentando atacar. Então, assim, esse louvor me fez lembrar esse dia. Eu nunca esqueço. Quando eu cheguei, que a casa estava, a parte estava toda caída, o que foi que houve? Que a minha mãe contou. Assim que a mulher chamou, que eu cheguei no portão, eu vi o barulho. Quando eu me virei, que voltei para... a mulher não estava mais. Ou seja, Deus envia o livramento no momento certo. Ele não chega nem antes nem depois, é na hora. Que nós venhamos crer nesse Deus, porque nós vivemos coisas tremendas. E assim, as pessoas ficam sem entender como. Essa semana mesmo, eu fui visitar uma irmã de
coração, mas que eu a amo muito e tenho ela como irmã de sangue. E eu conversando com ela sobre isso, né? Ela dizendo, contando das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Ela dizendo, realmente, se não for crente, não acredita no que tu está falando. Porque tem que ser crente para acreditar no que Deus está fazendo. E vocês nem percebem, né? Mas Deus está fazendo. E muitos, mesmo crente antigo, não acredita que Deus está fazendo. Mas Ele está. E vai fazer muito mais. Basta a gente dar lugar e acreditar. Amém? Vamos ouvir um louvor pelo pastor Júnior. Um daqueles, né? Do fundo do baú. Vocês não sabem o que é isso, né? Hein, meninas? Qual louvor? Não? Deixa o pastor ali escolher um no fundo do baú ou um mais novo, que todo mundo saiba. Vida. Às vezes nós achamos que estamos dando prioridade ao Senhor e não estamos. Quando realmente estamos diante de algumas escolhas que temos que fazer, aí é que nós percebemos que o Senhor não tem a prioridade na nossa vida, porque nós acabamos escolhendo outras coisas em vez do Senhor. Que nós venhamos verdadeiramente estar em Cristo, para que naquele dia a gente possa ouvir o Senhor chamar. Porque só vai ouvir o soar da trombeta quem estiver nele. Ou seja, se o nosso coração estiver onde está o nosso tesouro, e o nosso tesouro não está aqui, os nossos olhos não podem ver o mais importante da nossa vida, que é Jesus, que é a vida eterna com Ele, e Ele vai voltar, tenha certeza. Aí tem a segunda parte, que todo olho o verá. Essa segunda parte da volta de Cristo é quando Ele virá com a igreja. Aí nós já vamos vir com o rei, coroados, para reinar junto com Ele e julgar aqueles que o rejeitou. Então, assim, que nós estejamos em Cristo, para que possamos, quando a trombeta, o arcanjo tocar o chofar, que é a trombeta de Deus, nós possamos ouvir. Quem aqui já assistiu algum filme daquele arrebatamento? Passou uma novela, não foi? Em que as pessoas desapareciam, estavam conversando, estavam no carro e desapareciam.